Alô, alô, opa! Cheguei! Você estava esperando? Que bom! Ô, minha amiga, como é que você tá? Tá tudo certinho? Tudo bem? E o amigo tá legal? Que honra, viu? Que prazer encontrá-los. Olha, a história vocês vão simplesmente amar. Que normalmente é assim, quando eu gosto, vocês gostam também. Caramba, a história tá linda. Eu me apaixonei por ela. Antes de começar na história, e daqui a pouquinho eu vou entrar com tudo nela, eu quero mandar um alô para essas pessoas que se tornaram membros do nosso canal. Muito importante que você esteja aqui comigo. Já é um prêmio, sabia? É um privilégio saber que você está do outro lado. Você não imagina o que representa isso. Tantas coisas boas que eu sei que tem no próprio YouTube, na televisão agora, no rádio. E você escolheu o nosso canal. Que privilégio, meu. Devo muito a você. Muito obrigado do fundo do coração. Continue aqui no canal. Se inscreva. Dá o teu joinha, para mim é muito importante. Para o YouTube é mais ainda. Porque o YouTube, ele fica contando lá os joinhas para poder propagar e propalar esse canal, torná-lo mais forte. Bom, aí é bom para todos nós, né? Eu que agradeço o carinho de vocês. E tem gente que fala, não, eu quero entrar na tua família, Paulinho, eu quero fazer parte dos 100. Nós estamos agora com 37 para 38, é por aí. Então, nós queremos fazer uma família de 100 membros. Você gostaria de entrar para a família dos 100? Inicialmente, depois vem a família dos 1000. A vida é assim. Então entra, seja membro do nosso canal. Você entra, contribui R$ 6,99 por mês no prêmio e depende depois da classificação que você queira entrar. Será um prazer. Sai quando puder, quando quiser, tá, entendeu? Quando você quiser. O mais importante é que você venha para a nossa família, como fez a Suzana Ribeiro, que comentou numa história aqui, linda, o segredo, né? A história da meia-noite. Que história triste, mas ao mesmo tempo tão emocionante. Não julgo essa senhora, porque pelos nossos filhos somos capazes de qualquer coisa. Aqui tem um leia mais, né? Ela continuou aqui. É isso aí, as dificuldades faz com que a gente use alguns recursos assim que as pessoas até questionam. Não é mesmo, Suzana Ribeiro? Mas adorei, viu? A sua mensagem. Traição revelada. Sobre traição revelada, a minha querida Rosana, a primeira foi a Suzana Ribeiro, tá? Agora a Rosana comentou. Pelo menos não era o marido da irmã. Passou pela minha cabeça que fosse o Rodrigo, seu marido. Mas graças a Deus que não. Ô Rosana, vamos aguardar os outros capítulos, tá? Tá bom, Rosana? Um beijo pra você com carinho, tá bom? História da meia-noite, o segredo. Auricélia Lima comentou. Tudo bem, Paulinho? Bom dia. Obrigado, adorei. Eu que agradeço a você, minha querida companheira. A Maria Salete Chás comentou a história A Margem da Vida. Eu estou falando os títulos, tá, das histórias. História da meia-noite. Sem palavras para descrever, colocou assim um monte de aplauso. Significa que ela adorou. Sobre a bailarina, a Maria Salete Chás. Que linda história. Obrigado, viu, meu amor? Obrigado mesmo do coração. A Lepaneta comentou sobre o caminhão nas nuvens. Linda história. Mas a mensagem de uma das últimas frases me fez chorar. Realmente me fez parar para pensar. A frase eu queria destacar, diz a Lepaneta. Às vezes, bom, agora o destaque que ela colocou da frase que ela escutou na história, né? Realmente é linda, hein? Deixa eu passar aqui a frase para vocês. Diz assim a frase. Às vezes, a vida nos reserva encontros que desafiam a lógica, onde dias mágicos se perdem no tempo como se nunca tivessem existido, viajando pelas estradas invisíveis do nosso passado.
linda demais, de uma profundidade ímpar. É bonita mesmo. Achei linda também. Gostei que você destacou. Que sensibilidade a tua. Às vezes a vida nos reserva encontros que desafiam a lógica, onde dias mágicos se perdem no tempo como se nunca tivesse existido, viajando pelas estradas invisíveis do passado. Puxa vida, é realmente muito bonito. Esse povo é bom, né? Esse povo que faz parte da família do Paulinho Boa Pessoa é um povo muito bom, né, Oséias? Oséias Campelo. É isso aí, Oséias. Obrigado pela observação que você fez. Tudo pronto? História de hoje. Tenho certeza que vocês vão amar, vão adorar. Mas então chegou aquele momento do Paulinho Boa Pessoa preparar aqui o coração e cantar para você assim. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Rejane e esta é a história que me assombra desde que eu descobri a verdade por trás dos gritos daquela velha casa. A casa que por anos permaneceu vazia, com janelas quebradas e paredes descascadas. A casa que todos evitavam, mas que eu tinha um sonho de um dia me tornar escritora. E, de certa forma, eu sabia que aquela casa me inspiraria a fazer algo importante. Você vê o que é destino, né? Misturado com um pouquinho de intuição. Aquela casa mexia comigo. Sei lá, de certa forma, quando eu olhava para aquela casa abandonada ainda, aquilo me instigava a fazer alguma coisa. E dentro de mim, alguma coisa falava comigo, Rejane, essa casa vai ser muito importante na sua vida. Aquela casa ficou fechada por muitos e muitos tempos. Mas o seu agora proprietário, e demorou muito para que isso acontecesse, ter um novo proprietário, uma vez que a casa tinha complicações de documentos. Fiquei sabendo depois que foi um caso que se arrastou pela justiça. Mas essas coisas levam realmente tempo. No entanto, um dia tudo acaba se resolvendo. O senhor que comprara a casa agora se chamava Amadeu. Resolveu comprá-la e executou na casa uma bela de uma reforma. Depois da casa pronta, achou melhor alugá-la do que vendê-la. E foi assim que aquela família acabou se mudando para ali. Era um casal que vinha de uma cidade mais ou menos vizinha e trazia consigo aquele casal 3 filhos. A Camila, a moça, a mais velha, ela tinha praticamente a mesma idade minha na época, qual seja, 20 anos. O irmão dela, o Pedro, ele tinha 18. E a caçulinha era a Liz, uma menina que à época contava 12 anos, era a raspinha do tacho da família. Quando eu vi a mudança sendo descarregada naquela casa, eu não sei explicar o porquê, mas senti até aquele solavanco no peito, assim, no coração. Primeiro, porque eu não acreditava que isso um dia fosse acontecer, que isso fosse possível. Porque eu tinha assistido àquela casa sempre abandonada, sempre em ruínas. E agora, caramba, foi reformada. E está chegando gente para morar aqui. Essa era a primeira coisa. E a segunda coisa, porque agora aquela casa se tornava habitada e eu poderia frequentá-la desde que para isso eu fizesse amizade com aquele povo que acabava de chegar. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada e, como diz a minha mãe, quando eu cismo, quando eu quero uma coisa, eu quero de verdade. E insisto tanto, até conseguir. Se Freud não explica, o meu signo sim explica. Sou Escorpião.
e dizem que não pode haver no zodíaco signo que seja mais tenaz e insistente. Eu sou assim, características de escorpiana. Pois, na primeira semana, eu já tinha feito amizade com a Camila. E daí, ser convidada para ir à sua casa foi apenas um passo, um detalhe. Mas nunca vou esquecer a sensação por mim sentida a primeira vez que eu fui naquela casa. Eu não sei explicar, mas alguma coisa diferente se deu dentro de mim. Eu cheguei até a tremer, você acredita? Eu senti assim um tremor correr pelo meu corpo, isso sem contar arrepios. Eu não sabia definir o que era aquilo, se era emoção ou por toda a aura daquela casa, sabe? A casa dos lamentos. Era assim que era chamada aquela casa pelo povo da minha cidade. Você passou em frente à Casa dos Lamentos? Fica pertinho da Casa dos Lamentos. Todo mundo se referia à casa como sendo a Casa dos Lamentos. Então a vida inteira eu tinha escutado aquilo. A Casa dos Lamentos. Quando eu entrei ali pela primeira vez, eu senti tudo isso. Sim, era assim, Casa dos Lamentos, que a casa era conhecida. Ficou, como eu já disse, muitos anos fechada. Mas todo esse tempo e por toda a região diziam que, especialmente à noite, se ouvia dentro daquela casa, ou vinha lá de dentro daquela casa, alguma coisa que se assemelhava a um lamento, ou no plural mesmo, a lamentos. Então a casa ganhou aquele apelido, não sei se singelo, hein? Não sei também se um apelido assustador, até macabro para alguns, a Casa dos Lamentos. Obviamente que a família recém-chegada e que tinha uma vida completamente diferente noutra cidade, esse é o detalhe. A família que chegava para morar ali na Casa dos Lamentos vinha de uma cidade vizinha e não sabia de nada disso, sobre Casa dos Lamentos. Bom, e também não seria eu, a enxerida fofoqueira, que contaria sobre isso para eles. Mas quando eu entrei naquela casa, eu já tinha escutado tudo isso a respeito dela. Então, sabe quando você entra assim, na casa atenta a tudo, ligada a tudo, a todos os detalhes, e especialmente com os ouvidos bem apurados aos sons, aos ruídos, qualquer barulhinho na casa me interessava. Bom, e tudo ia bem, porque eu e a Camila, a filha daquele casal, nós nos afinamos muito e fomos nos tornando cada vez mais amigas. Ela frequentava também a minha casa e depois ela começou a me dizer olha, o Rejane, o Pedro, o meu irmão Pedro, ele tá afinzão de você. Ele gostou de você, gostou bastante. Eu brincava com ela. Cala a boca, Camila. Seu irmão é um menino ainda. Ela ria, e eu também. Ela dizia que não era nada disso. Assim, um menino do jeito que eu falava, porque se eu tinha 20 e era a minha idade, ele estava com 18. Portanto, ele era 2 anos mais novo que eu. E eu, naquele momento, exatamente naquela horinha, eu me via assim, tão mais madura que ele, sabe? Tão mais superior que ele, em termos de vivência. Era assim que eu o via. Ele apenas sendo um menino de 18 e eu, uma mulher experiente, vivida de 20. Coisas da idade, né? Então, não era mais somente o interesse meu em frequentar a casa para descobrir se realmente se justificava aquela história de Casa dos Lamentos. Agora, era o Pedro, que também
amava os momentos em que eu passava por lá, em que eu estava lá. E quando ele soube que eu amava escrever, sim, sempre foi o meu ponto assim, eu vou usar assim, ponto alto, tá? Não é por querer me gabar, não, mas eu amo a escrita, eu amo escrever. Então o Pedro, quando soube que eu amava escrever, ele começou a me pedir rascunhos de textos que eu escrevia, de redações. Ah, vai servir para mim como exemplo, eu não sou legal nessa coisa de escrever, e daqui a pouquinho eu vou terminar. Ele não tinha terminado o colegial ainda, ele estava com 18 anos. E daqui a pouquinho eu vou terminar o colegial e eu vou partir agora para fazer exame vestibular, e você sabe da importância de redação, né, em vestibular. Então você me passa tudo que for rascunho teu de redação, tá bom, Regiane? Eu sabia que talvez isso, no fundo, fosse apenas uma desculpa, mas ele dizia muito querer estudar comigo, sabe? Aprender comigo. E eu, do meu turno, queria muito esticar a minha permanência naquela casa. Eu queria um dia poder escrever sobre ela e tudo o que eu já tinha escutado falar sobre a Casa dos Lamentos. Me causava até aquilo tudo o desejo de falar sobre ela, mas escrevendo. E cabe aqui uma pergunta. Mas Rejane, afinal, Rejane, o que você escutava mais assim sobre a Casa dos Lamentos? Bom, já falei de certa forma, mas quero valorizar. Diziam que à noite os gritos de uma garota ecoavam pelos corredores vazios da casa. Eram uma espécie de gritos de socorro. Socorro! Um grito assim, diz que agudo, de uma menina, ou de uma menina moça. E que depois esses gritos se transformavam em ais. Os verdadeiros lamentos eram os ais. E daí a alcunha pela qual a casa se tornou conhecida. A Casa dos Lamentos. Veja, eu mocinha, né? Agora com 20 anos, essa história toda me fascinava. Eu via que seria um bom começo até por um livro. Eu sonhava ser escritora, sonhava escrever. Mas que coisa! Eu não acreditava em nada disso, sabe? Eu escutava falar, aquilo me fascinava, aquilo mexia com a minha cabeça, com a minha imaginação. Mas você acreditava, Regiane? Não, eu não achava possível que de fato isso acontecesse no real. Ou seja, eu não acreditava em história de fantasma, eu não sei porquê, mas a verdade era que aquela casa, aquele lugar, me intrigava e também me instigava. Mas eu já frequentava a casa havia uns 5 meses. Eu tinha feito amizade com aquela família e ainda nada. 5 meses. Eu não tinha escutado nada, nenhum lamento, nenhum ai. Isso acabava reforçando a minha tese de que tudo aquilo que o pessoal falava, o pessoal inventa, né? Isso é coisa, crendice do povo. Não, isso realmente não existe. Havia começado aquela história e a coisa se espalhou e acabou pegando, sabe? O que contribuía para o abandono da casa e que não podia ser mexida devido ao imbróglio judicial em que a casa estava metida. Mas foi assim, até que nós chegamos àquele dia. Eu estava na casa, numa visita à minha amiga Camila, e de repente os pais da Camila tinham um compromisso social na cidade vizinha de onde eles tinham vindo. Eles eram de lá. Ainda tinham muitos amigos lá, tinham chegado havia pouco tempo, 5 meses, conforme eu disse. Era um jantar
na casa de uns amigos. A Camila, ela queria muito ir com os pais fazer aquela pequena viagem. Ela queria rever o pessoal de lá, os antigos amigos. Ela estava com saudade da sua turminha de lá. A irmã caçula, Alice, também iria. Então a Camila resolveu que ela iria também. E ela veio me pedir desculpas. Ô, amiga, você me desculpa. Você não vai ficar chateada? Quer ir junto também? Eu agradeci e respondi a ela que eu jamais ficaria chateada. Eu ia para minha casa de boa. Mas aí, uma surpresa aconteceu. O Pedro, o irmão dela. Ele mesmo, Pedro. Ele que eu sabia que era afinzão de mim, isso dito pela Camila, sua irmã. O Pedro. Ele entrou na história e falou: Ô Rejane, eu não vou com os meus pais para lá. Isso é bem que podia ficar aqui comigo, né? É que você é boa pra caramba em português e eu queria tirar umas dúvidas com você. Lógico que aquilo estava na cara, era só uma desculpa para ele. Ele queria ver se ele conseguia. Eu manjei tudo, você acha? Eu 20 anos, ele 18. Você acha? Eu manjei tudo que ele queria. Tava na cara que aquilo era só uma desculpa. Ele queria ver se conseguia ficar comigo sozinho ali na casa para roubar uns beijos de mim. Ainda mais que aquela era uma noite de sexta-feira. Mas eu, mais velha, 2 anos mais, me sentindo, né? Muito embora eu soubesse do objetivo final dele, Pedro, eu pensei assim comigo: eu vou ficar, eu quero ver qual é desse guri. Eu quero ver qual é desse guri. É assim que nós, da parte sul do país, às vezes falamos. Bom, eu não queria dizer onde fica a cidade, mas vocês já entenderam mais ou menos o estado, pelo menos. E outra coisa, e eu também não vou mentir, o Pedro ele era um gato. Embora eu não tivesse ainda outros interesses nele, eu pensei comigo: bom, mas se também rolar uns beijos, isso não vai fazer mal a ninguém. Não vai mesmo, né? Ele não tem namorada. Nem eu também tenho namorado. Ele é um gato, conforme eu falei. Bom, eu também não sou de jogar fora. Então, somos livres. Ora, se é assim, por que não? Respondi então para ele, meio que rindo e meio maliciosa. Tá bom, Pedro, tá. Se é para estudar português, eu fico. Mas não por muito tempo, tá? Um pouquinho aqui na casa com você, eu fico. Foi quando ele abriu um sorriso e eu notei que os seus olhos brilharam. Eu pensei comigo: bobinho, tá pensando que me engana, é? Devia ser mais ou menos umas 7:30 da noite, quando os pais da Camila e a irmã caçula, e ela também, se despediram de Pedro e de mim. Entraram no carro e foram embora para a cidade vizinha de onde eles tinham vindo. Mas a Camila, inclusive, antes de sair, ela piscou assim, rindo para mim, meio que entendendo também o que na verdade queria o Pedro com a minha permanência na casa, o irmão dela. Ela piscou para mim, sabe? E rindo assim, maliciosa. Bem, o pessoal partiu e Pedro, que estava para lá de sem graça, ligou. Naquela hora ele ligou o som da casa, assim, tinha um som, e ele ligou com uma música mais alta, sabe? E eu, só para sacanear, então eu pensei comigo: eu vou tirar uma agora com a cara desse guri. E eu falei meio gritando devido ao som alto da música: Ei, Pedro! Peraí, nada disso. Pedro, baixa o som. Se é para estudar português, não, abaixa o som, tira o som. Eu não consigo explicar com esse barulho, não dá, não, baixa mais. Ele riu, mas ele fez
exatamente o que eu pedi. E aí eu falei para ele: Pedro, você quer começar por onde? Já que você quer estudar português comigo, você tem que me dizer que tipo de matéria, né? Porque o português é vastíssimo, é muito longo. Fala para mim. Pô, Rejane, disse ele, coçando assim a cabeça, aquele jeitão de garoto, 18 anos. Quando ele foi assim coçar a cabeça, eu vi assim os músculos do braço dele, né, se enrijecendo, e ele falando: pô, Rejane, sabe que eu queria tirar uma dúvida, uma coisa que eu nunca entendi, nem no ensino básico e nem agora no colegial que eu estou terminando. Esse negócio de pretérito perfeito do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo. Caramba, Rejane, eu nunca consegui entender, sabe? Essa matéria nunca entrou na minha cabeça. E agora que eu estou prestes a fazer o exame vestibular, eu queria entender. E só você para me esclarecer tudo isso, Rejane. Olha, o Pedro se saiu muito bem com a pergunta dele. E eu amava explicar e tirar esse tipo de dúvida. Então eu cresci e falei para o Pedro: Pedro, muito fácil, presta atenção. Você vai aprender comigo e não vai esquecer nunca mais. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Presta atenção. O do indicativo, o que é isso? É um tempo verbal empregado para indicar uma ação passada que ocorreu antes de outra ação passada. Entendeu? Mais ou menos, disse ele. Geralmente é utilizado isso em situação formal, sabe? Texto literário, assim. Eu, por exemplo, que quero escrever um livro, eu vou ter que usar muito esse tipo de pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu vou dar um exemplo para você do que... Como é que é esse tipo de frase? Eu digo assim: Diogo falará de seus pais. Entendeu? Eu estou usando neste verbo falar exatamente isso. O perfeitíssimo, né? É o pretérito mais que perfeito do passado. Diogo falará de seus pais. Outro, quer ver? Dora beberam uma bebida muito forte. Você entendeu? Ou então uma outra. Maria tinha bebido algo muito forte, uma bebida muito forte. Na verdade, o tinha até não fica bem na frase, é melhor havia. Maria havia bebido uma bebida muito forte. Deu para entender? Agora, o pretérito mais que perfeito do indicativo pode ser simples ou composto. Em geral, a forma composta é mais utilizada do que a forma simples. Não faz essa cara não. Eu vou te explicar. O pretérito mais que perfeito do subjuntivo é usado para expressar uma ação hipotética anterior a outra, também hipotética. A gente se complicou. Eu não consegui entender, não. Com a frase eu vou te dar frases de exemplo, você vai entender. Por exemplo, quer ver? Imagine se eu tivesse esquecido os documentos. Entendeu? Eu coloquei aqui duas coisas hipotéticas. Imagine se eu tivesse esquecido os documentos. Quer ver outro exemplo? Se eu tivesse comido antes, eu não estaria com fome agora. Deu para entender? Bom, com o teu exemplo vai ficando mais claro. Supunha que tivesse gritado com ele. Entendeu? A formação do pretérito mais que perfeito. Então estes são os exemplos do pretérito mais que perfeito no subjuntivo. Entendeu, Pedro? Caramba, Rejane, você é show mesmo, hein? Você é muito boa nisso. Claro que eu entendi. E foi nessa hora que o menino, 2 anos mais novo que eu, me deu um nó. Foi quando ele falou: Rejane,
Você quer um exemplo meu de pretérito perfeito do subjuntivo? Eu respondi: quero. Então quero ver, vai. Então me dê um exemplo. E ele mandou essa. Já pensou se eu tivesse beijado Rejane? Teria ela gostado? Na hora, eu fiquei desconcertada. E acho que eu fiquei rubra. E ele insistiu com a pergunta: responde, Rejane. Será que ela teria gostado? E eu permaneci em silêncio. Foi quando ele se aproximou de mim. Delicadamente, ele colocou a mão no meu queixo e me beijou. Foi nessa hora que eu falei para ele: já que você aprendeu português, então agora pode aumentar o som, que eu preciso te ensinar a beijar. E foi uma loucura daí para frente, com música e beijos. O que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, aconteceu. De repente, eu estava numa cama de casal com o Pedro. Ele foi me puxando pela mão e me direcionou naquele quarto imenso da casa. Era uma suíte, o quarto que era ocupado pelos pais dele. E ali eu percebi que Pedro tremia inteiro. Ele estava afoito, estava afim, mas afoito e muito nervoso. Tanto que eu tive que ir para o comando das ações. Eu fui comandando todas as ações e ele me confessou que aquela era a sua primeira vez. Oh, que romântico! Oh, que bonito! Era a primeira vez dele. Pedro, ele era virgem e tudo aconteceu. Na primeira vez, com tudo muito afoito, assim, nada de extraordinário aconteceu. Mas depois que ele se acalmou, que eu fui para cima dele querendo um bis, tivemos que parar imediatamente. Porque dentro do quarto nós escutamos aquele grito. Foi um grito ensurdecedor. Na hora, Pedro, apavorado, gritava comigo, perguntando: o que foi? O que foi? O que aconteceu? O que foi, Rejane? Ele, no momento, chegou a pensar que eu tivesse gritado. Eu esclareci e dizia para ele: não, Pedro. Não fui eu, Pedro, não fui eu. Como assim? Não foi você? E esse grito? Não foi você? Ora, então quem foi que deu esse grito, Rejane? Foi quando eu pedi silêncio a ele, porque eu já escutava alguma coisa a mais. Eram os ais. Ai. Então eram aqueles os tais dos lamentos. Nessa hora eu e Pedro ficamos desesperados, mas depois de escutarmos aqueles lamentos, aqueles ais, eu fui acalmando meu coração, controlando as ações. Ele, Pedro, também, orientado por mim, foi se acalmando, e então mais uma vez nós ouvimos juntos. Mas era uma coisa muito presente, dentro do quarto mesmo. E eu concluí: então era tudo verdade. A casa dos lamentos tinha mesmo gritos e tinha os seus ais. Mas afinal de contas, de onde vinha aquilo? O que era aquilo? Pedro, apavorado, eu também. E nesse dia, eu contei para ele tudo o que eu sabia sobre a casa. Mas tudo de ter ouvido falar. Naquela sexta-feira, no momento em que fazíamos amor, e aquela era a primeira vez do Pedro, aquilo tudo aconteceu.
o Pedro não teve mais condição, obviamente, de ficar sozinho na casa. Bem, então eu o levei para a casa de meus pais. Obviamente que lá, sem chance de continuarmos o que havíamos tentado recomeçar. Mas uma coisa ficou clara para mim. Naquele dia, tudo se esclareceu. O grito, os ais, tudo isso acontecera no quarto principal da casa. Então era ali era o foco. E eu não tinha dúvida que tudo aquilo tinha a ver com relação sexual. Foi exatamente naquele instante que tudo aconteceu. Foi exatamente no momento em que eu parti para cima do Pedro. E como eu disse, eu sou escorpiana, e outra característica do signo é possuir um tino investigativo. Ninguém é melhor repórter investigativo do que um escorpião. Então, eu fui atrás do histórico daquela casa. E quem procura, acha. Aquela casa, eu descobri muita coisa a respeito dela. E a partir de agora, eu passo a narrar o que descobri e de que forma eu descobri. Aquela casa havia sido construída há cerca de 50 anos por um senhor rico de nome Agostinho. Esse senhor, ele ficou viúvo quando ele contava 60 anos de idade. E ele resolveu se casar de novo com uma mãe solteira. Essa mãe solteira, essa mulher, era bem mais jovem que ele. Tinha praticamente a metade da idade dele, 29 anos. E trazia com ela uma filha de 13. Essa menina, dizem que ela era linda, 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 linda. Filha de uma mãe preta com um holandês. Imaginem, a mistura de raças resultou numa menina linda, espetacularmente linda. E a história era aquela. Esse senhor Agostinho, ele, uma vez casado com aquela moça que trouxe consigo a menina linda, ele passou a abusar sexualmente da enteada, da menina linda. Ele passou a abusar. Ele se aproveitava da ausência da mãe, que claramente havia se casado com ele por interesse. Essa mulher mantinha ainda um caso com o seu amante holandês e praticamente ele ignorava as escapadelas da mulher e passou até a incentivar tais fugidas. Seu objetivo maior era justamente ficar sozinho com a enteada, para fazer com a enteada o que ele bem entendesse. Por fim, Agostinho descobriu que sua paixão e tara era em verdade a enteada, a menina, e nunca fora de fato a sua mãe. Há quem diga que a mãe sabia desses abusos do marido com a sua filha, mas que nunca se importou com nada disso. O que interessava para ela era o dinheiro, e dinheiro ele tinha. Resultado: a menina às vezes gritava de dentro do quarto, mas seus gritos eram abafados pelas paredes, eram gritos ignorados. Um dia, dizem que isso se deu no aniversário da menina de 16 anos. Ela se apoderou da navalha com o qual Agostinho usava para fazer a barba, e com aquela navalha, muito afiada, ela cortou os próprios punhos. Fez cortes profundos e, deitada na cama, ela permaneceu, dando os seus fracos gritos de ai, ai, ai. E ela permaneceu assim até que seu sangue se esgotasse totalmente de suas veias. Assim, a menina morreu e teria sido dentro daquele quarto. Agostinho jamais foi punido. Sua mãe, a mãe da menina, teve a boca calada, pois o marido comprava o seu silêncio. Mas de fato essa era a verdadeira história.
Alguém haverá de perguntar: mas Rejane, e como foi que você descobriu tudo isso? Da maneira mais inesperada do mundo, porque aquela menina que havia gritado no quarto quando eu estava lá com o Pedro, ela me apareceu num sonho. Eu havia pedido à menina daquele grito que me revelasse o motivo da sua dor e por que ela sofria tanto com aqueles lamentos, aqueles ais. E num sonho real, aliás, para lá de real, ela me apareceu e me contou tudo, e tudo com uma riqueza grande de detalhes. Com o sonho revelado pela menina, eu e o Pedro, nós fomos atrás dos fatos, e tudo batia, inclusive os nomes das pessoas envolvidas. E mais, esse seu Agostinho ainda vivia. Ele estava internado num asilo, numa cidade não muito distante. Esse senhor Agostinho, ele contava 84 anos de idade naquele momento. Eu e Pedro fomos atrás do homem. Falei a Pedro que eu queria tirar uma confissão dele. E qual era o meu plano? Ô Pedro, eu vou dizer para ele que eu encontrei um diário de Letícia. O nome da menina é fictício aqui. Mas para que vocês entendam, eu digo a ele que eu encontrei o diário da Letícia e vou fazer ele me confessar e vou gravar tudo nesse gravador que eu vou levar escondido comigo. Entendeu, Pedro? Óbvio que o Pedro entendeu e me apoiou. E foi o que nós fizemos naquele asilo e deu certo. Eu tinha os detalhes do sonho. E eu fui falando, e seu Agostinho se assustando com aquela riqueza de detalhes. Então, seu Agostinho, eu estou com o diário dela. Eu já li tudo o que ela escreveu sobre o senhor. Eu falei até o lugar onde ele guardava sua afiada navalha. Até esse detalhe ela me dera no sonho. E eu levei o senhor Agostinho ao desespero. E ele dizia... Agora ele confessava, abusava sim, eu abusava sim dela, mas eu não fui responsável pela morte dela não. Eu não matei a Letícia nunca. Ela achou a minha navalha e com a minha navalha ela fez o que ela fez. Pronto. Para mim estava claro de que ela só escolheu morrer devido aos abusos dele. Mas o que eu consegui tirar e gravar foi a confissão dele com relação aos abusos. Esses abusos eu vou trocar aqui por estupro. Por estupro eu consegui essa confissão. Mas Pedro e eu lamentávamos uma coisa. Já teria esse crime de estupro prescrito? E aí? Eis a questão. Só que tudo colabora quando você tem realmente, de verdade, a vontade de ajudar. A família de Pedro, como eu já disse, tinha vindo de uma cidade vizinha. E lá, nessa cidade, havia um promotor de justiça de quem o pai do Pedro era amigo. Então, nós fizemos contato com esse promotor e perguntamos para ele sobre a prescrição de um crime de estupro. E ele esclareceu: olha, no Brasil, o prazo para que um crime de estupro prescreva varia de acordo com a situação específica. Eu vou explicar. Estupro simples, quando não há outro crime envolvido, a vítima pode denunciar esse estupro em até 16 anos após sofrer a violência. Isso significa que se você foi vítima de estupro simples, tem até 16 anos para buscar justiça. Depois, tem o outro tipo de estupro, o de vulnerável. Como é que é esse estupro? Se o crime envolve uma vítima menor de 14 anos. Pessoas com deficiência mental, também dá para enquadrar. Ou alguém que pode oferecer resistência ao ato sexual e mesmo assim é vencida e estuprada. Aí dá estupro de vulnerável. E a prescrição desse crime é mais longa, 20 anos. Esse prazo
ele passa a contar a partir do momento em que a vítima completa 18 anos. Portanto, o estupro de vulnerável tem um prazo maior para prescrever. Ah, muito bem. Esclarecedora demais a explicação. Em resumo, a prescrição para o crime de estupro pode variar. Mas aqui fica a dica. Sempre é muito importante que as vítimas busquem ajuda e denunciem o quanto antes o seu algoz, o seu estuprador. A luta contra a impunidade é fundamental para garantir a justiça às vítimas e a punição aos agressores. Agora, junto com o promotor, nós montamos uma tese. Porque, no fundo, eu havia entendido, pelo sonho que eu havia tido com Letícia, ela queria que alguma coisa fosse feita. E qual foi a tese pensada pelo promotor? Falar e documentar que os abusos começaram contra a menina quando ela tinha 13 anos ou até mesmo 14 anos. Ou seja, estupro de vulnerável. E começar a contar o prazo para essa data a partir do momento em que ela fizesse os seus 18 anos. Então, nesse emaranhado de contas, dava exatamente para contar 18, 19 anos pós-crime. O estupro, portanto, não estava prescrito. Jogar o crime de morte nessa história não teria como, porque em todos os laudos, boletins da época, laudos assinados por legistas, ficava provado de que a menina Letícia teria abreviado a sua própria vida com a navalha, o que de fato realmente aconteceu. Não daria para imputar sobre o senhor Agostinho o crime de homicídio, embora eu entendesse que ele também fosse o responsável por essa morte. Finalmente restava a pergunta final. Mas será que conseguiríamos a sua prisão? O velhinho estava com 84 anos. E esse é um ponto muito importante a ser esclarecido. Pela lei brasileira, não há idade máxima para que alguém possa ou não ser preso. O que existe é que magistrados, os juízes, eles analisam o que é melhor para a sociedade, o menos dispendioso para a sociedade. O que acontece é que se a pessoa é idosa, primeiro fica mais difícil decretar, por exemplo, uma prisão preventiva dela, porque vai ter que se demonstrar que ela em liberdade gera risco, o que é sempre mais difícil. Além disso, eventualmente é cabível a prisão domiciliar quando essa pessoa não puder ser atendida por questões de saúde ou por questões da própria idade em presídio. Mas a verdade foi que nós conseguimos o nosso objetivo. O mais importante, conseguimos condenar Agostinho por estupro. Ele ficaria com o seu nome inscrito no livro dos réus, dos condenados. Senhor Agostinho, ele não foi preso, mas não podia jamais deixar o asilo. Era a prisão domiciliar. Mas veja que coisa, parecia que ele só esperava por isso para desencarnar. Tanto que 38 dias depois de ter sido considerado culpado pelo estupro, condenado, Agostinho morreu. E pasmem vocês, antes de morrer, agradeceu a mim, ao Pedro, ao promotor, dizendo que agora morria mais leve por ter tido seu crime desvendado. Essa foi uma parte da história. E a outra parte, e muito mais significativa, vem agora. A alma da menina Letícia, depois disso, encontrou a paz. E tudo isso só foi possível
depois de eu ter conhecido com o Pedro a Casa dos Lamentos. Não posso me esquecer, obviamente, do mais importante. Eu e o Pedro. Bem, eu e o Pedro ficamos juntos. Nós nos casamos. E ele jura que eu me casei com um homem virgem ainda. O que não deixa de ser verdade. Vou terminar a minha história com o verbo no pretérito mais que perfeito do indicativo. Eis a frase: e se eu não tivesse aceitado ter sido a professora de mais de uma matéria de Pedro naquela passada noite? A resposta é que se eu não tivesse aceitado, nada disso teria acontecido. Mas tudo isso faz parte do destino da vida da gente. Termino a minha história fazendo uma pergunta. E aí? Você gostou? Qual é a sua opinião?